Meu querido e minha querida aqui do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui hoje. E hoje vamos falar sobre a síndrome do impostor. Falei se você já ouviu falar sobre ela, se você já teve, se você já, enfim, teve sensações parecidas com ela. Mas nesse vídeo a gente vai comentar hoje sobre como eu já mais ou menos passei por ela e como que você pode, talvez, tá ignorando esse sentimento, essa voz dentro da tua cabeça. Mas antes de seguir, bora lá, deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho aí pra estar recebendo os vídeos. Todo dia a gente tá postando um vídeo aqui e de temas aí, de repente, bastante aleatórios que pode estar encaixando contigo aí no seu momento de vida, fechou? E assim, ó, cara, sério, eu vivia com aquela sensação estranha de que a qualquer momento alguém ia descobrir que eu não era tudo aquilo. Te juro, cara, principalmente quando eu comecei na internet, que eu não trabalhava 100%. Eu sempre, tipo, pô, cara, eu achava, eu trabalho na obra e como que eu vou falar pras pessoas que eu trabalho com internet, entendeu? Que eu estava meio que, assim, enganando as pessoas, cara. Que uma hora elas iam perceber que eu não era tão bom assim. E ia falar, pô, o que você tá querendo me vender se nem você é, cara? E por muito tempo, eu não sabia o que era em si, assim, que existia essa síndrome do impostor. E quando eu conheci ela, eu achava que supostamente era normal, era parte de um processo ali que eu tava melhorando minha mentalidade, enfim. Só que um dia eu comecei a perceber muito estranho, cara, que, assim, ó, de uns tempos pra cá, depois que eu já fui amadurecendo essa ideia, tá, e fui trabalhando mais, cada vez mais eu sentia que não era a síndrome do impostor, não era a incapacidade de fazer. Eu me sentia não autorizado a seguir adiante com aquela questão, com aquele tema. Então era falta de permissão, cara, não era falta de capacidade. Era permissão interna de ocupar aquele lugar que eu já tinha conquistado. Porque assim, ó, pensa comigo. Ó, eu estudava, pô, bastante pra aprender marketing digital, enfim, relacionamento com as pessoas, porque eu era super, hiper tímido, assim, sabe? Eu trabalhava também, eu entregava resultado, eu fazia as coisas, davam certo, e as coisas assim, ó, funcionava, velho, dava certo. Mas na minha cabeça sempre vinha alguma coisa assim, falar, cara, eu não fiz o suficiente. E se eu fiz aquilo ali foi sorte, cara. Qualquer um faria o que eu fiz, entendeu? Não é no nível ainda que eu quero. Sempre, tipo, como pondo algo ruim naquilo que você tá fazendo. E nunca você ser bom, e nunca você tá de parabéns pelo que você fez, por mais simples e básico que seja. Normalizar o normal. Entende? Porque às vezes você tá com a régua tão alta que você não normaliza o que é normal pra você, entendeu? E que você tá dando avanços ali de uma forma ou outra. E aí eu entendi que, assim, ó, algo mudou completamente a minha visão sobre isso, velho. A chamada síndrome do impostor, tipo, ela não aparece quando você é ruim. Ela aparece quando você começa a ficar bom de verdade. Porque aí você começa a duvidar. Porque quanto mais você aprende, mais você percebe que o tanto que você sabe ainda não é o suficiente. E aí isso cria na cabeça, nos pensamentos, uma distorção, cara. Cria uma coisa imaginária. Você começa a se comparar, não com a média, mas com o topo. Você começa a olhar pra cima, tá, mas eu não tô bom ainda. Porque aqueles caras lá, velho, olha lá o que os caras fazem. Eu não tô bom ainda. Você não se compara com quem tá começando. Você se compara com quem já tem 10 anos na frente. E aí, claro, você sempre vai se sentir mais pequeno. Você sempre vai sentir que não tá bom o suficiente. Você sempre vai sentir que tá atrás. Aí você tá, tipo assim, ó, pô, você fica desesperado. Eu não sou bom em tráfego pago, eu não sou bom em IA, não sou bom em mar. Cara, as coisas... Imagina o seguinte. Você vai começar a estudar IA. A cada semana é uma novidade. Imagina você começar a gerar na tua cabeça que toda semana você tá atrasado, cara. Você vai ficar maluco, cara. E aí você começa a se comparar, até às vezes, como uma fraude. Você acha, pô, não pode. Eu não tenho essa capacidade de realmente fazer isso. Mas você entende que isso é só essa consciência, cara. É só essa voz na tua cabeça. Porque um fraude de verdade, ele não tem essa preocupação. O incompetente, ele não duvida de si, entende? Ele tem, tipo, às vezes excesso de confiança. Porque quem duvida é quem já entendeu a complexidade do jogo, velho. E aí vem a parte mais forte pra mim, velho, que essa foi, tipo assim, a que mais me pegou. E eu percebi que o que eu falei não era o problema de autoestima minha, não era o problema de falta de habilidade. Pô, todo meu tempo, eu tive a habilidade de aprender marketing digital. Eu tenho um olhar pra isso, eu tenho feeling. Mas eu não tinha ativo o meu merecimento de um exemplo, ter pago o preço
de estar onde eu tava, entendeu? Parece que, tipo assim, onde eu tava ali era sorte. Não, eu não tinha pagado o preço desses anos, tá estudando, tá aprendendo coisa nova, tá melhorando a cada dia. Entende? É como se, tipo assim, cara, é como se eu estivesse devendo alguma coisa pra poder me sentir confortável com minhas próprias conquistas, velho. Pô, eu não fiz isso, então eu não mereço isso. Entende? Eu sempre tava duvidando de mim mesmo e botando essa vozinha pra falar assim, pô, não, você não merece ainda, não é merecedor disso ainda. Cara, é como se eu precisasse, sempre aquele ditado, né? Trabalhar duro, o dinheiro vem, ou trabalhar duro, o resultado vem. É como se eu sempre precisasse fazer mais, precisava provar mais pras pessoas, produzir mais, pra poder aí sim me sentir válido. E não ser aquele cara com energia, falar, pô, esse cara aí, velho, ele atrai coisa boa, ele atrai trabalho, ele atrai dinheiro, ele atrai cliente. Entende? Cara, e você entende o quanto ter uma mente que sempre é seu maior impostor, é seu maior inimigo ali, às vezes, essa vozinha, isso é muito perigoso, cara. Porque você começa a viver sempre em dívida com você mesmo. Nada é o suficiente, nenhuma conquista é o suficiente, nenhum resultado é o suficiente. Você olha pra trás e já conquistou um monte de coisa. Mas ainda assim, você olha e fala, pô, não é o suficiente ainda, algo tá errado. Você sempre sente que tá um passo atrás, mesmo estando anos na frente do que você era. E aí, essa chave, cara, virou na minha cabeça. E aí, eu comecei a trabalhar mais a minha permissão de desfrutar onde eu tava trabalhando. Desfrutar dos clientes que eu tinha, desfrutar da posição que eu tinha atualmente. Entende? Eu tinha agência, eu tenho cliente, eu tenho minhas coisas, eu tenho meu posicionamento aqui. Comecei a me posicionar mais. Quando eu falo não é não pra um cliente, quando eu falo é assim, é assim. E aí, assim, começa a... Sempre que vier essa vozinha pra cima de você, esse cara falando, não, você não é bom o suficiente. Começa a parar, de repente, e começar a fazer pergunta. Pô, mano, eu sou bom mesmo? Do que eu sou capaz? O que eu faço? Quais são minhas habilidades? O que eu posso aportar? E aí você vai ver que é só voz da cabeça falando, tipo assim, ó, pra você não seguir em frente, não subir de nível, não elevar sua vibração. Entende? Porque é desconfortável, às vezes vai ser desconfortável. Porque assim, ó, no final de tudo, pessoal, é o seguinte, não é sobre convencer que você é bom. É sobre permitir ocupar um espaço que você já conquistou, sem pedir desculpa, sem se diminuir, sem dizer que foi sorte. Então, se você sente tudo isso, essa sensação de que você vai ser desmascarado, de que você não é tudo isso, de que você tá enganando as pessoas, pense o seguinte, tá? Talvez você não seja uma fraude. Você só é alguém competente que ainda não deu permissão pra aceitar esse posto, pra admitir isso. E isso, cara, é totalmente ao contrário da síndrome do impostor. Entende? Porque você já é. Impostor é quando realmente você não é e finge ser, e aí sim, mas você já é. Se você já é, só falta você dar permissão pra você viver isso. Fechou? Então, ó, tamo junto. Obrigado pelo vídeo de hoje.